Fala sorrindo. Que eu vivo que falando sorrindo você traz mais seguidoras. Não traz, fica muito falso, olha. Quando você sorri, sinceramente, o teu rosto inteiro sorri. Entendeu? Agora, se eu forçar e fizer só assim... Eu vou fazer você seguir sinceramente. Não. André. Que isso? A descoordenada. Tá bom? Tá? Ou tá ótimo? Tá ótimo. Foi ótimo. O que nós vamos fazer com os bolsos? Nós vamos pegar e passar uma costura... O que foi, André? Sério que você parou? Você fez carinha. É vídeo? Olá, eu sou Letícia, da Paninhos e Afins. Estamos de volta com mais um passo a passo da semana. E eu sou o Corujinho José. José, André. Não tem o louro José? Você não podia colocar outro nome da coruja, André? Bom, essa é a coruja, que eu não vou falar, que eu não gostei do nome, e esse é o diretor, o André, pra quem não sabe. E pra quem não conhece e tá chegando agora, vou fazer aquele pedidinho básico. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e dê o seu joinha aqui. E mesmo que você não dê o seu joinha, assista o nosso vídeo inteiro. E antes... Você vai nessa régua da mão por quê? Não, batucando. Bom, e antes de começar o passo a passo da semana, eu quero agradecer visitas que eu tenho recebido aqui na loja. O pessoal chega e fala que me vê em vídeo, é muito legal. Teve a Sônia com a sua nora Débora e a gente tirou fotinho, tá lá no Face. E quando vocês vierem, por favor, podem cobrar a foto, porque às vezes eu tô na correria, só eu e o André aqui na loja e a gente fica naquela bagunça de atender todo mundo. Pode falar, vamos tirar foto, a gente tira, a gente para, porque eu gosto muito desse momento, é muito bacana, eu fico muito feliz. Bom, lembrando que as nossas mídias sociais estão integradas no nosso blog, www.paninhosafins.com.br. Lá você vai encontrar os moldes, links para os vídeos, inclusive para você se inscrever. Tem dúvida de como se inscreve? Entra no nosso blog, vai ter uma setinha lá que você pode entrar direto e fazer a inscrição por lá também. Os vídeos ficam no Facebook também e, claro, no nosso canal. Agora, falando sobre a peça dessa semana. Eu recebi um pedido, foi marcado no caderno, mas o diretor não anotou o nome da pessoa. Então, você que pediu vai saber que foi você e deixe um comentário aqui no YouTube também, por favor, para lembrar, que daí a gente faz um agradecimento. A peça dessa semana é um refil de bolsa, com bolsinhos externos, essa alcinha com botãozinho e bolsinho interno. Então é uma peça bem prática que você pode levar, trocar de bolsa. Ela é uma peça pequena, mas que cabe bastante coisa. Então aqui ó, tá meu celular, tem lugar para caneta, bloquinho de anotação, tem remédio, coisinha de mão, agendinha, tá tudo aqui dentro. Então trocou de bolsa, tá aqui, tá? É uma peça um pouco mais elaborada, mas assim, é tudo medida, vai estar tudo bem explicadinho. Você deu uma coçada no seu pé enquanto você tava Não, na gravando? perna, aqui, ó. Não apareceu, né? Não Então pode aparece, continuar. eu tava vendo. Então pode continuar. É uma peça um pouco mais elaborada, mas respira, que dá tudo certo, tá? É medida. A gente tá setorizando. Vocês vão ver que dá pra fazer bem com calma. E sai essa peça aqui, ó, pisuguinha, muito bonitinha, muito fofinha, pra você carregar seus pertences, trocar de bolsa. E até é uma ideia também, você pode colocar coisa de costura pra levar no curso. Então tá aqui a nossa peça dessa semana, o nosso refil de bolsa. Então antes de começar o passo a passo, um pedido. A gente resolveu, como esse passo a passo seria um pouco mais elaborado, tem uns bolsos e tal, pedir para vocês colocarem nos comentários o que vocês vão achar desse vídeo, do passo a passo, o nível de dificuldade. Então a gente está colocando 5 níveis. O básico, não. O iniciante. O iniciante, o básico, o intermediário, o avançado e o Mega Blaster avançado. Então vocês coloquem nessa ordem que vocês vão achar desse passo a passo. Pode colocar no comentário dos outros também, porque aí a gente vai separar por categoria para ficar fácil
para quem está chegando na costura e resolveu se aventurar e de repente procurar por nível de dificuldade, fica mais fácil também. Então a partir de agora a gente vai colocar também esse nível de dificuldade nos vídeos, tá bom? Deixe seus comentários então aqui no YouTube pra gente saber, tá bom? É isso então, vamos para o passo a passo, vamos lá. O material de hoje vai ser o seguinte: o papel de molde, 2 tecidos coordenados, manta R2 100, é a que tem resina dos 2 lados, gramatura 100, uma tesoura para tecido e uma tesoura para cortar o papel e a manta, lápis para transferir o molde ou outro material que você tiver, o haste para revirar a peça ou outro material que você tiver, agulha, linha e máquinas de costura, tá? Esse papo vai dar. Agora vamos passar as medidas e o feitio. As medidas vão ser colocadas na descrição do vídeo e posteriormente lá no blog. É bom vocês pegarem então e montar o molde no papel cartão, acetato que vocês tiverem em casa, para sempre que precisar tiver à mão, para não ter que ficar medindo com régua ou fita métrica. O molde da parte externa vai ser o seguinte: altura 16, largura 22, tá? Então nós vamos fazer essa medida, 2 partes na manta, 2 partes para a parte externa. Com margem de costura ou sem margem de costura? Tudo cortado com a margem de costura. Então nós vamos riscar no tecido. E cortar com meio centímetro a mais. Isso, cortar a volta inteirinha com a margem de costura, tá? Então a medida do molde não está com a margem de costura. Vocês vão passar ela para o tecido, passar para a manta e cortar com a margem de costura. Então aqui eu tenho a parte externa, a parte da manta. E a parte interna, a mesma medida. Eu tô utilizando o mesmo tecido que eu tô fazendo na parte externa, tá? Então eu vou fazer bolso e um detalhezinho da alça com o mesmo tecido e parte interna e parte externa no mesmo tecido. Vocês podem fazer com outros tecidos. Utilizar um terceiro tecido para fazer o forro, mas aí vai do gosto de cada pessoa que estiver fazendo. Então, recapitulando. 2 vezes a manta, nessa medida que eu passei, 2 vezes a parte externa, 2 vezes a parte do forro, nessa medida de 16 por 22, tá? Para os bolsos, na parte externa, de um lado, eu vou fazer um bolso um pouco maior, porque ele vai ter uma preguinha, para ele ter uma folguinha. Então, nessa medida, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos utilizar 12 de altura e cortar com 25. Se vocês quiserem um pouco mais de folga, acrescenta de 1 a 2 centímetros nessa medida, tá? Eu coloquei 25 porque eu vou fazer uma leve preguinha numa lateral do bolsinho. Isso aí a gente vai ver conforme a gente for passando o passo a passo. Então, de um lado da peça vai ter um bolso um pouco maior e do outro um bolso justo, que vai ter a medida de 12 de altura por 22, que vai ser o tamanho da parte externa. Então, são 2 bolsos para a parte de fora. Para a parte interna, eu coloquei um bolsinho também, que vai ter a medida de 12 por 22. E aí, para a alcinha que vai fechar, nós temos esse moldezinho, que tem a altura de 11 por 3,5. São 2 vezes um tecido dobrado, direito com direito, vocês vêm, risca e deixa a margem de costura, tá? Então essa é a pecinha que nós vamos fazer para fazer uma alcinha que vai fechar também o nosso refil de bolsa. Então é essencial que vocês tenham um molde para a parte externa, que vai ser parte externa e forro, e o molde dos bolsos, tá? Então vocês vão transferir isso para o seu papel aí de preferência e já marca no molde. Tá, eu não falei ainda do caderno, mas eu vou já começar a falar. Tem um caderno em mão, onde vocês vão começar a fazer anotações também. Caso vocês percam o molde, vocês vão até a sua anotação e vão conseguir refazer esse molde. E também vocês vão colocando dicas que vocês possam lembrar na hora do passo a passo também, além de rever o vídeo.
Agora nós vamos para o passo a passo. Então, primeiro de tudo que nós vamos fazer, fechar todos os bolsos, lembrando, todas as peças dos bolsos vão estar direito com direito, inclusive a alcinha. Nós vamos passar uma costura nesta parte aqui de cima, tá? E aí nós vamos revirar, passar ferro e rebater essa costura. Então nós vamos fazer isso com os bolsos e com a alcinha, para depois vir e fazer a montagem nos tecidos externos e internos, tá bom? Então vamos lá à máquina. Então eu vou começar primeiro pela alcinha, deixando uma abertura na parte de cima e nós vamos passar a costura então reta na parte inteira, lembrando do retrocesso no começo e retrocesso no final, tá? Então vamos lá. Então é o pezinho de máquina de medida, abaixo a agulha, dou uns pontinhos pra frente, retrocesso e venho costurando. Chegando no final, retrocesso. Bom, eu vou reservar essa peça para depois que estiverem todas costuradas, a gente revira e passa todas juntas, tá? Isso é uma forma de vocês otimizarem o trabalho também. Se cada peça a gente fizer, parar, vai pro ferro, a gente gasta tempo e gasta dinheiro também, porque fica ligando e desligando o ferro. Então a gente faz tudo de uma vez. Antes de começar a costura do bolso, detalhe importante. O meu tecido, ele tem um desenho contínuo. Então, a gente tem que prestar atenção para não ficar de ponta cabeça. Esse aqui é o tecidinho que eu usei na bolsa, eco bag. Tem as bolsinhas, todas no mesmo sentido. Então, prestar atenção para que elas fiquem em pé. Então, o bolso vai estar aqui, tá direito com direito. Antes de começar a costurar, verifica na virada para que lado vão ficar as bolsinhas ou o tecido que vocês estiverem usando, se ele tiver um desenho contínuo, tá? Então, a hora que eu fizer a costura, eu virar a outra peça pro lado direito, elas vão estar todas de pezinho, tá bom? Então prestem atenção no tecido que vocês estiverem utilizando. Se tiver desenho contínuo, pegar uma parte que vai ficar em pé, todos na mesma direção, não ficar torto. É muito importante na hora de colocar o molde para riscar, lembrar desses detalhes, tá bom? Então vamos lá para a costura reta na parte de cima. Soltou aqui a agulha assim. Lembrando o retrocesso no começo e retrocesso no final. Vamos fazer o mesmo com os outros bolsos. Sempre de olho no sentido do desenho, caso seja um desenho contínuo. Então, retrocesso. E retrocesso. Então agora, como nós vamos ao ferro, nós já vamos acertar todas as peças que estão aqui costuradas, tá? Porque nós vamos voltar à máquina. Então, para a alcinha, eu não sei se a máquina filmadora está pegando. O diretor não está prestando atenção, tá, gente? Ele tá no Facebook, eu não sei aonde, respondendo alguma coisa. Não tá pegando a alcinha. Então tá. Vamos dar um zoom na alcinha. O que você vai falar? Tá bem zoomado já na alcinha. Tá. Pode falar. Então, antes de ir ao ferro, nós vamos acertar a alça, cortando a beiradinha aqui, o piquezinho famoso. Quem tiver dúvida, tem o passo rápido nos nossos vídeos, tá?
Por que nós fazemos isso? Para assentar a costura perfeitamente na hora da virada. Para quando revirar, ela tá com uma costura bem perfeitinha nas pontinhas. Então, com o auxílio do rache, nós vamos revirar a peça. Aqui. Dá uma passadinha assim na mesa, ó. Aqui não tá dando pra ver? Não. Obrigado. E aí, reserva aqui. Bom, então nós vamos assentar a costura de todos os bolsos no ferro. Nós vamos abrir a costurinha, nós vamos lá no ferro, passar, assentar bem, para depois voltar e fazer uma costura rebatida nessa parte de cima e fazer a voltinha aqui, tá? Para depois ir para a montagem desses bolsos das partes lá do nosso perfil de bolso, tá? Eu vou lá pro ferro rapidinho e já volto. Bom, nós já preparamos os bolsos e agora a gente vai para a montagem na parte externa e na parte interna, porque daí a gente já vai, costura todos os bolsos e finalizamos para colocar a parte externa com a interna. Agora o diretor ele vai aproximar para mostrar o que eu fiz. Então aqui as duas partes externas, nós já colocamos o tecido do fundo junto com a manta. Aqui é aquela parte que ela é maior, de 25. Então nós vamos pregar aqui, vamos marcar 9,5, riscamos com a caneta temporária, pregamos com o alfinete para segurar e aqui tem 3,5, tá riscadinho. Ele vai ficar, depois que passar as duas costuras, levantadinho. Aqui é a mesma coisa, ele vai fazer uma leve preguinha. E esse bolso, daqui pra cá, ele vai ficar certinho. Por isso que nós deixamos a medida maior. Se a pessoa quiser um bolsinho último largo também, ela pode aumentar aumentando a ou diminuir de medida acordo com o que ela quiser. Para ele ficar folgadinho. Aqui ele vai ficar uma leve folga, uma leve prega. Aqui vai ser para colocar uma caneta, tá? E aqui ele fica mais justinho. Eu posso guardar um lápis também. Lápis, caneta, o que você quiser, tá? Então a gente precisa dessa folga para poder criar esses espaços. Então lembrando, esse primeiro bolso da parte externa é o maiorzinho. Então eu marquei aqui do comecinho até a primeira folga 9,5, depois 3,5. Então nós vamos passar a costura reta aqui e aqui, bem fechadinha com o retrocesso, porque é uma coisa que vai ser colocada peças para não ficar abrindo. E o bolso que vai ficar na parte de trás, na parte externa, ele vai ficar certinho, tá? Então nós só vamos passar depois a costurinha para fechar junto com esta peça aqui. Tá? Então esse aqui eu não coloquei divisória nele. Lembrando que eu deixei um bolso também para a parte interna. Então esse vai ser acoplado, costurado no forro da parte interna. Não vai ter manta, a manta tá junto com a parte externa. Então a gente colocou ele certinho e eu fiz um risco aqui no meio da medida. E eu vou passar uma costura reta também certinha. Se vocês quiserem que esse bolso fique mais folgado, é a mesma coisa daquele primeiro bolso que eu mostrei. Vai aumentar a medida e levantar e fazer uma preguinha aqui para fazer a costurinha. Então agora a gente vai lá para a máquina de costura, tá? Novamente. Bom, então nós vamos fazer a costura na primeira linha da marcação do bolso que tem a folga. Tá? Então lembrando, retrocesso bem feitinho no começo, retrocesso bem feitinho no final, tá? Então costura reta. Achamos a agulha, tirar esse alfinete, vamos pontinhos, retrocesso e vamos na linha reta. Vamos na linha. Faço
só de passar a primeira costura, ela já ficou soltinho, o primeiro bolsinho aqui, ó. Ele fez aquele arco, tá? Agora a gente vai passar a costura na segunda linha. Então tá aqui, ó, primeiro bolso tá com as divisórias feitas. O que pode fazer agora para facilitar, ele vai formar a preguinha aqui, a gente segura com o alfinete. Mesma coisa da lateral. E a gente passa um zigue-zague agora para segurar a manta aqui embaixo. Porque na hora da gente juntar as duas peças, fica bem certinho para não soltar nenhuma costura, tá? Então eu vou passar o zigue-zague na parte de baixo para segurar as preguinhas que foram feitas aqui na sobrinha do bolso, tá? Então aqui eu tenho as duas partes externas que elas estão com a manta, os dois bolsos estão costurados já, né? Esse aqui não tem a divisória, então o que eu fiz? Eu passei um zigue-zague na volta inteirinha para não ficar pecinha solta, para que na hora que eu coloque o direito com direito, não fique escorregando, não fique soltando, tá? Esse aqui também eu passei o zigue-zague, onde tem o bolso com as divisórias, eu passei o zigue-zague aqui nas laterais e na parte de baixo do fundo, tá bom? E na parte do forro, eu passei o zigue-zague na lateral para não ficar pesando e na hora de juntar também forro com forro, não ficar uma dobrinha que te atrapalhe na hora que você for revirar e falar, ficou a dobra, vou ter que desmanchar. Então esse acabamento com zigue-zague é mais para segurar as peças, na hora da junção não te dá problema, tá bom? Então ele vai ficar bem rentezinho as beiradinhas, não é para parecer, é como se fosse um overlock de uma roupa que dá aquele acabamento. Então agora nós vamos refilar a manta que ficou sobrando. Estou usando a minha tesoura de tecido, que eu não deveria estar usando, mas ela está aqui na minha mão. E agora nós vamos juntar direito com direito da parte externa. E o forro a mesma coisa, direito com direito. Bom, então a peça ela tá alfinetada, direito com direito, é a parte externa que tá com a manta. Nós vamos passar a costura reta, fechando, deixando essa parte aqui de cima aberta. Então nós vamos fechar essa parte de baixo, as laterais, costura reta, deixando o zigue-zague para fora, que vai ser nossa margem de costura. Então não costure rente, nem para lá do zigue-zague, porque na hora que a gente revirar, vai ficar muito rente, pode correr de soltar a peça. Sempre costurar aqui para dentro. Então. Para dentro, vai ser a nossa margem de costura. O zigue-zague é simplesmente para segurar esse sanduíche de tecido, porque vão ser, olha, 4... É bem grossão. Tem tecido, mais a manta. O forro é um pouco mais simples, porque é só pano com pano. O bolso tá direito com direito. Nós vamos costurar, mas vamos deixar uma abertura na parte de baixo. De uns 5 a 6 centímetros, tá? Então, nós vamos costurar, começando aqui com retrocesso. Começando com retrocesso, bem feitinho. Vamos vir até aqui, dar o retrocesso, voltar aqui, dar o retrocesso e terminar com o retrocesso, tá? Deixando a parte de cima aberta. Essa parte aberta, tá? Então, nós vamos ter que fazer parte externa, parte interna. O que fizemos aqui, vamos fazer aqui. Porque ainda não terminou, vai ter a parte da caixinha de leite ainda. Mas para fazer a caixinha de leite, tem que estar tudo costuradinho nessa parte aqui, tá? Então eu vou lá para a máquina, fazer essas costuras e já volto. Então eu voltei da máquina, nós passamos a costura reta, fechando toda essa extensão, deixando a parte de cima aberta. Feito isso, a gente pode tirar o excesso de manta, tá?
para não atrapalhar a peça na hora que a gente for virar. Você tá removendo aquela costura que foi só pra segurar, Isso, era só para segurar. Eu vou dar uma virada aqui, ó. Pra ter uma ideia. O bolsinho, tá tudo aqui. Tá? Então, se a gente deixa passar, às vezes pode ser que aqui escape. Fique aberta, a costura, solte um paninho, tá? Porque tem a parte do fundo, tem a parte do bolso que é duplo e tal. Então, é assim, é uma questão de segurança a costura, tá? Então, agora a gente volta ela aqui só pra... Porque ainda falta a parte da caixinha do leite pra ela ficar assentadinha. Então, a gente tira esse excesso da manta, pra não atrapalhar a costura. tomando cuidado pra não cortar Não a costura cortar final, a costura final, claro. Tá? Então, só isso aqui é o suficiente. E aqui a gente fez a mesma coisa pro forro, tá? Eu posso tirar um pouquinho do excesso também que ficou. Então, o que foi feito para fora foi feito para dentro. Então, a caixinha de leite é feita na parte de fora e na parte de dentro. Então, a gente vai marcar as duas e já vai para a máquina de uma vez só, tá? Então, nós vamos pegar aqui a peça. Nossa, a gente dobra no meio e fica parecendo esse chapéuzinho aqui, ó. Tá? Ó, tá dobradinho. Nós vamos marcar da pontinha aqui do triângulo até a base, 3,5. Então, nós vamos marcar. Risca aqui. Pega um alfinetinho só para não ficar ruim para você costurar. Ele tem que estar bem certinho, tá? As duas pecinhas, porque senão, se tiver uma dobrinha, vai aparecer do outro lado, tá? E a gente faz isso na outra pontinha também. Então, pega bem do biquinho do triângulo, marca os 3,5. Uma reguinha aqui, ó. É reguinha? É uma reguana. E marca. Pega o alfinetinho e segura. Então, eu tô com os meus dois biquinhos marcados, prontos para ir para a máquina. Só que vou aproveitar e já vou fazer tudo de uma vez. Então, eu pego o forro, faço a mesma coisa. Tá, nós vamos para a máquina, nós vamos passar a costura neste sentido, não junto. Primeiro nesta marcação, depois nesta. A mesma coisa com a parte externa onde tem a manta. Primeiro nesta, depois nesta. Então, um retrocesso bem bem firme, feito, começo. Se fizer errado aí vai ficar um buraco na bolsinha. É um buraco, vai ficar com o acabamento feio, porque daí ela fica se desmanchando e vai aparecer do outro lado, tá? Tá bom. Então, eu vou pra máquina e já volto. Eu voltei da máquina, tá aqui o biquinho, já tá com o formatinho de caixa. Antes de você cortar, eu indico fazer o seguinte, você virar ele pro lado direito, verificar se não ficou nenhuma preguinha, que às vezes pode acontecer na hora de alfinetar, segurar. Que daí se ficar é legal você desmanchar e fazer de novo para ficar um acabamento bem certinho, tá? Então verifiquei, tá tudo certinho, levo ele de volta e vou cortar esse excesso de tecido. Tá, então a gente corta, deixando uma margenzinha, não corta muito próximo para não estragar o trabalho. E a mesma coisa para a parte de fora, tá? Eu já verifiquei, tá tudo certinho, eu vou cortar então esse excesso aqui. Bom, então agora a gente vai para a parte de finalização. Você decide que lado você vai querer que fique, porque vai ter um botãozinho, né? Eu vou querer que ela fique com esse lado onde tá os bolsos mais repartidos. Então, a gente vai marcar o meio. Eu vou alfinetar aqui. Mas para você que tiver insegura de deixar esses alfinetes, que nem é bom, porque se bater na sua máquina pode estragar a agulha, passa um zigue-zague bem rente aqui. Então, tá aqui, ó. Ele tá centralizado. Deixa eu ver se... Tá? 9,5, 9,5 para cada lado.
Agora a gente vai embutir, então, essa peça dentro do forro. Vai ficar, então, direito com direito aqui, tá? Agora uma parte importante também, que as costurinhas, elas têm que estar bem alinhadas, as costuras das laterais, tá bom? Tá alfinetadinho, tá direito com direito. Então, nós vamos passar agora com costura reta, deixando a margem de costura a volta inteirinha. Lembrando que, como aqui a gente vai ter duas junções, tem a manta, pode ser que a máquina ela dê uma engripada aqui. Você venha devagar, desce a agulha, sobe o pé se precisar, vem virando manualmente. Não tenta passar direto com a agulha aqui, que pode ser que a sua agulha quebre, por estar um pouco mais grosso aqui, tá? Então, quando você estiver chegando no pé, tira o alfinete para evitar esse tipo de problema, tá bom? Então, eu vou lá pra máquina e já volto pra gente finalizar a peça. Bom, então eu fui pra máquina, passei a costura inteirinha na volta, tá? Certinha, a gente olha por dentro e por fora, pegou tudo. E agora a gente vai revirar a peça. Certifique-se que não tenha nenhum alfinete para você não espetar sua mão, tá? E agora a gente vai, com muito cuidado e paciência, pegar o lado de dentro, ó, que é o certo, e trazer... Ah, tem um alfinetinho aqui, viu? E trazer ele pra fora. Por aquele buraquinho que sobrou. Por aquele buraquinho que sobrou. Bem devagar, porque a peça, ela tá com várias camadas. Pra não forçar o buraquinho também. Mas, ó, bem devagarzinho, bem com calma, ele vai saindo todo mundo e vindo pro lado certo, direito e pá, pá, pá. Então, tá aqui, o forro tá pra cima, a parte de certo tá pra baixo. Aonde ficou a abertura, eu só vou colocar um alfinete pra eu lembrar que eu tenho que fechar a mão. E aí, quem tiver dúvida, vai lá no papo rápido do pontinho invisível, que é o que nós vamos fazer aqui. Bem feitinho, pra ficar bem fechadinho. Ó, aí o forrinho vai lá pra dentro. Nós vamos lá pro ferro. Acertar bem essa costurinha aqui. Porque nós vamos rebater essa costura agora à máquina. A volta inteirinha pra ficar bem certinho o forro pra dentro, como a gente fez na bolsinha Eco Bag. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conhecer, tem o passo a passo da bolsinha Eco Bag. Tá? Feito isso, eu vou pregar um botãozinho aqui. Ele vai ficar fechadinho assim, tá? Quem tiver no momento de rebater um pontinho decorado pode usar também. Pode fazer também com a linha de bordado, aquela um pouco mais grossa, aquela que a gente fez nos corações da guirlanda, vi fazendo à mão aqui também, fica bonito. Eu gosto também. Eu vou fazer a máquina agora para ficar mais rápido, mas fica uma coisa charmosa, dá um charme na sua peça. Bom, então aqui eu já fiz a costura rebatida. Opa, de novo. Então aqui eu fiz a costura rebatida na peça inteira, a volta inteira. E na abinha eu pus o botão de pressão de plástico. Você pode pôr um colchete, daqueles que você prega a mão, velcro se preferir, fazer uma casinha de botão e colocar o que tiver fácil para você, acessível também, tá? Então tá aqui. Eu vou mostrar agora como ela fica com as coisinhas dentro, tá bom? Então você pode pôr a caneta naquele espacinho que a gente colocou, o bloquinho de recado, celular aqui dentro, remedinho na bolsinha aqui, ó, creminho de mão, agendinha, batom, fechar. Pra que você carrega a bolsa, então? Porque mulher é assim. Você usa a bolsa pra carregar outra A mulher bolsa. carrega a bolsa dentro de uma bolsa. Só que, se você trocar de bolsa, já tá fácil pra você pegar suas coisas principais e trocar. E no próximo papo você vai ensinar a fazer uma bolsinha pra dentro dessa bolsinha, é isso? Não, muito pequeno, né? Uma carteirinha talvez, ó. Põe mais perto, o diretor tá longe. Então, tá aqui.
bem prático. Você pode colocar tudo que tiver na sua bolsa, ó, remedinho, tá aqui, creminho de mão. A caneta tem um lugar certinho para ela aqui, bloquinho, aqui tem um batonzinho. Então o celular tá aqui dentro protegido. Você pode abrir aqui para ele fazer um pleque. Ó, tá tudo aqui dentro, agendinha, celular, tá dentro daquele bolsinho interno que a gente fez. E ainda cabe um montão de coisa. Outra sugestão para você usar também é colocar seu material de costura. Se você vai em algum curso, pode deixar a caneta aqui, o bloquinho de anotação. Material de cortar unha na cabeleireira, que não é na cabeleireira, na manicure, porque esse tamanho, olha, é um tamanho bacaninha. Uma mini sacolinha, que tem até a alcinha para você carregar dentro da sua... Ainda mais que eu tava vendo uma reportagem que os esmaltes eles não protegem das bactérias, então é legal você também levar o seu esmalte. O diretor tá por dentro do mundo de cosméticos, né, diretor? Tá sabendo, né? Então esse foi o passo a passo desse vídeo. É uma peça bem bacana para vocês fazerem agora para final de ano também, para presentear ou vender. Mas lembrando que é uma peça um pouco mais elaborada. Quem não está acostumado, é uma peça que tem várias etapas. Então se vocês forem fazer para vender e fizer mais de uma peça, 2, 3, 4, 5, 10, tenta setorizar, vai fazer todos os bolsos, como eu fiz no vídeo. Façamos todos os bolsos, separamos a parte de frente, a parte do forro e por aí, tá? Então isso vai facilitar a produção de vocês. Então, nesse vídeo, nós queremos saber de vocês o nível de dificuldade, se foi muito difícil ou não. Então a gente dividiu em 5 categorias, tá? Iniciante, básico, intermediário, avançado e Mega Blaster avançado. Mega Blaster, nem você sabe o Mega Blaster. Mas ao longo do tempo eu vou sabendo e vou passando para elas. Então, vocês coloquem aqui no comentário pra gente, porque a partir de agora a gente vai também colocar categorias para ficar fácil para você. Para quem tá chegando, eu tô pegando a costura agora, comprei uma máquina, mas não sei de nada. Começa pelo vídeo iniciante. Vai dar esse search também, essa procura. Sou iniciante. Vai jogar lá iniciante, vai aparecer os vídeos mais facizinhos para ela começar a fazer, tá? E aí por aí vai. Então eu quero saber de vocês se esse vídeo foi básico, avançado, intermediário, Mega Blaster, a gente coloquem aqui no comentário. E se puder colocar nos comentários dos outros vídeos que você já assistiu também. Também. É legal porque ajuda a gente a categorizar tudo, tá? Isso. Então vai ter o nome do vídeo embaixo na descrição, qual é o nível dele. Tá, então tarefa para vocês também nessa semana, além de fazer o refil de bolsa, deixar no comentário o que vocês estão achando. E dessa categoria que o diretor acabou de inventar pra gente. Então, não esquecendo, gostou do vídeo? Dá um joinha, compartilha com as suas amigas e se inscrevam no canal. É muito importante que vocês se inscrevam no canal para o nosso canal crescer, que eu tenho a pretensão de fazer mais uns dias de passo a passo, de outros vídeos, mas tá correria. Mas vocês colocando, dando força pro nosso canal, eu vou fazer, é uma promessa. Então vão lá, dê o seu joinha, compartilha com as amigas e se inscrevam. Vão no Facebook também, dê um joinha, passa para suas amigas, compartilha nos seus grupos e vamos fazer disso aqui uma corrente para crescer bastante. Paninhos de Afins, eu, diretor e vocês, todo mundo junto. Então, venham para cá, deixem o seu comentário. Um beijo e até a próxima. Quer falar alguma coisa, diretor? Eu acho que não, acho que é legal esse negócio de dividir por categoria. Você não gostou? Achei legal, vamos ver o que elas vão achar. Agora uma outra